Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre a vitória do Flamengo 2-1 para cima do Mirassol. O Flamengo conseguiu um bom resultado. Primeiro tempo, o Flamengo amassou o Mirassol. No segundo tempo, deu aquele descuido, mas o Flamengo conseguiu os 3 pontos, que é o importante. A gente vai cobrar depois, falar sobre a análise do Flamengo do segundo tempo, que eu acho que o Flamengo precisa melhorar muito. Mas nesse momento, vamos para a comemoração. O Flamengo venceu o Mirassol por 2-1 e é o líder do Campeonato Brasileiro. Vamos analisar, chega aqui daquela moral, explode o dedo no like, vamos bater juntos uma meta aí de 5 mil likes. Compartilhe o vídeo do seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo. E já coloca nos comentários aí o que você achou da partida de hoje, coloca de qual cidade você acompanha nossos vídeos, tá bom? Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição, bora pras notícias do Flamengo. Essa linha de passe é uma pena que a gente não consegue também transmitir um intervalo aqui, porque é quente também, vamos lá. Tem São Paulo 2, Vitória 0, o Internacional 3-1 pro Bragantino, contra o Bragantino, o Internacional vencendo a 7ª derrota do Bragantino, hein? Seguida, e o Flamengo 2-1 contra o Mirassol. Vamos lá, destaques iniciais, começando contigo, Brelê. Mengão, quase campeão do primeiro turno, boa noite. Tá quase. Boa noite, Edu, boa noite, companheiros, boa noite pro fã de esportes. O Flamengo tem a chance de superar a campanha de 2019. 2019 terminou o primeiro turno com 42 pontos, agora com um jogo a menos, pode chegar a 43. E é um time que, por mais que tenha enfrentado dificuldades no jogo de hoje, dificuldades esperadas, porque quem imaginou moleza contra o Mirassol está completamente alienado, não percebe que é o time que está em quinto lugar, faz uma grande campanha. E do lado do Flamengo, há um time que é muito sólido, que vem de uma eliminação sim na Copa do Brasil, mas jogando bem, decidida nos pênaltis contra um grande adversário, e o Flamengo mais uma vez provou, atestou o seu favoritismo no Campeonato Brasileiro com essa vitória sobre o Mirassol. Adversário difícil, quebrando uma invencibilidade de 9 jogos e se mostrando muito estável no campeonato. Melhor defesa, o único time que sofreu menos de 10 gols até a essa altura do campeonato, melhor ataque, é um time, melhor mandante do campeonato, é um time que vai bem tanto dentro como fora de casa. Isso tudo mostra como o Flamengo, por mais que tenha tido esse deslize na Copa do Brasil, é um franco favorito para manter essa pegada no segundo turno também. Bom, a gente vai discutir porque a torcida do Flamengo tem uma ala que fala, poxa, mas tinha que ganhar demais, era para dar show com esse time, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, Mirassol, Pedro Ivo Almeida, é um adversário complicado, apenas a 3ª derrota do time do interior de São Paulo. Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite, abração a você, Léo, Breiler, Vitor. Sim, porque muito vai se falar do Flamengo, eu acho até que o Flamengo teve problemas, mas uma vitória protocolar, digamos. O Flamengo venceu o Mirassol em casa, para quem está falando em superar a campanha de 2019, soa quase como obrigação. Agora é interessante como o Mirassol se comporta, para a gente entender que 28 pontos, se eu não me engano, né? Até aqui, eles não acontecem por acaso. O Mirassol tenta jogar no primeiro tempo, esbarra em limitações que vão acontecer por todo o seu elenco. Volta do intervalo, continua tentando jogar, causa desgaste ao Flamengo. O Flamengo, não é que ele acha, porque não dá para dizer que o Arrascaeta achou um gol. O Arrascaeta, dentro da sua genialidade recuperado, cruza uma bola que acha o Plata, talvez a bola não estivesse entrando por ali antes, para fazer 2-0. Mas era o Mirassol melhor por ali, o Mirassol vai, busca um gol, e o Mirassol obriga o Flamengo a jogar até o fim, buscando o terceiro, para não ficar, sabe, naquele risco do empate. Então, o Mirassol derrotado, mas gera dificuldade o tempo inteiro para um time que tem talvez 10 vezes mais de valor de elenco dentro do Maracanã. E dá pra gente entender, porque é muita gente que para e fala, o Flamengo vai ter dificuldade contra o time que se fecha, uma linha de 5, uma linha de 4, todo mundo vai dar a bola pro Flamengo se fechar. O Mirassol tentou jogar, esbarrou porque Everton Araújo sem bola por ali, marcando muito bem, Alan marcando muito bem, então o Flamengo teve que trabalhar para tirar a bola. Mas é interessante como esse Mirassol contra o Flamengo, fora de casa, não abre mão das suas características. Pode perder do jogo, mas jogou. E a gente vai ver os lances daqui a pouco. O goleiro Rossi também foi importante, né? A gente vai falar já muito mais sobre o Flamengo, já. Mas antes eu queria um destaque inicial do Brenner sobre essa vitória do São Paulo, eliminado na Copa do Brasil, mas venceu o Flamengo. Que vitória foi essa contra o Mirassol? Vitor Brenner, me fala um pouquinho sobre esse Flamengo. Afinal, é para o torcedor ficar chateado que o Flamengo devia estar jogando mais, ou é para comemorar esse título tão importante do primeiro turno, né? Porque é simbólico, mas em todas as edições do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos, de 19, 15 vezes o campeão do primeiro turno acabou ficando também com a taça no final da temporada. Eu acho que a questão não é nem essa, porque
enquanto esse título simbólico não for confirmado, o Cruzeiro pode ultrapassar e o Palmeiras também, obviamente com menos chances de ultrapassar, porque está jogando bem menos que o Flamengo, ele ainda não está confirmado. Mas eu acho que o Flamengo pega o time que perdeu 2 jogos na temporada. Fez um jogo duro contra o Flamengo hoje. Que se sentiu privilegiado por atuar no Maracanã contra o melhor elenco do país. Que tinha uma campanha muito consistente no Brasileirão. Era óbvio que o jogo ia ser duro. Flamengo, acho que em 18 jogos tomou 8 gols. Se o Flamengo mantiver essa média de gols tomados, é muito difícil que o Flamengo perca o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem o melhor ataque da competição. Tem 3 gols a mais que o Cruzeiro. E vou pegar o outro rival direto do Flamengo. O Palmeiras tem 12 gols a mais que o Palmeiras, com 2 jogos a mais. O Palmeiras tomou 14 gols, o Flamengo 8. Aí você me pergunta se o Flamengo teve algumas goleadas no caminho ali que Você me pergunta se a ajudaram, torcida pode exigir mais do que uma campanha consistente e forte como essa, como lembrou o Breiler, talvez, dependendo do último jogo, superior na pontuação ao do time de Jorge Jesus, que jogava um futebol muito mais bonito, muito mais próximo desse que você fala, muito mais encantador. Eu acho que a torcida pode ter essa expectativa porque o elenco oferece essa possibilidade. Mas eu não acho que, olhando o calendário do futebol brasileiro, olhando o desempenho das equipes que foram ao Mundial, como elas caíram de rendimento logo depois. E o Flamengo, mesmo tendo alguma queda de rendimento, de desempenho, consegue se manter na ponta da tabela com uma campanha como essa que eu citei. Com os grandes jogadores que o Flamengo contratou agora na janela, ainda se condicionando fisicamente, se adaptando à equipe. Eu acho que o torcedor pode esperar um futebol mais bonito. Agora, não dá para estar insatisfeito com os resultados e nem com o desempenho, na minha maneira de ver. Essa é a minha avaliação, obviamente eu respeito as diferentes até agora, porque o calendário aqui é insano. O Flamengo se desgastou num período em que outras equipes se prepararam fisicamente, tecnicamente, taticamente. E o Flamengo continua sendo uma equipe muito difícil de ser vencida. E o futebol tá longe, mas bem longe mesmo de ser ruim. Nem flerta com isso, de um jogo modorrento, de um time que não tem repertório. O Flamengo, mesmo não sendo encantador, é um time que sempre tenta se impor. E hoje enfrentou um time que foi pro Maracanã para negociar a posse de bola, como o Pedro falou. O tapa do Arrasca é brincadeira, hein? Não, absurdo. O Arrascaeta, a temporada que ele faz se bobear, se ele continuar nesse ritmo, pode ser melhor até que 2019. Pra gente aproveitar a imagem. Pra gente aproveitar a imagem, a gente volta pra esse tema. Mas não teve uma moleza da zaga ali no gol do Gabriel? Teve uma falha na proteção da frente da área. Esse momento do jogo era um momento do jogo que o Flamengo parecia cansar. Eu acho que o Felipe, ele novamente, não sei se ele poderia ter mexido antes. Ficou um debate se a queda contra o Galo foi física ou se foi técnica. O Flamengo, quando dá 60 minutos ali hoje, Edu, ele começa a sofrer um pouco no jogo. O Mirassol tenta jogar, tem qualidade, jogadores do Neto Moura, o Danielzinho, o Gabriel principalmente começa a ter espaço para jogar. O Flamengo começa a ter dificuldade. E aí tem desatenção, porque os homens de frente precisam proteger. Os homens de frente da área, no caso. Eles não podem estar todos eles dentro da área. A linha de 4 de zaga básica protege, você vem alguém, se um volante segura na beira da cabeça de área, o outro entra. Se o outro entra, o outro faz o movimento normal. Os dois entram e aí não tem a compensação de gente que já estava cansada. O Plata, o Arrascaeta, o Lino, já demora um pouco mais a voltar. Então talvez tivesse que ter uma proteção por ali. Corta para frente da área. O Gabriel atento. O Mirassol estava num momento atento. E aí isso eu acho que sim. A gente de uns 3, 4 jogos para cá começa a ver um Flamengo que celebrava listas de partidas sem sofrer gol, toma um gol aqui de desatenção, erro pontual, hoje rebate ele num momento delicado do jogo, uma bola para frente. Isso sim o Flamengo pode corrigir. Mas pegando carona no comentário do Bini, o futebol brasileiro, a gente precisa talvez sair um pouco dessa loucura. A gente também cobra demais o torcedor mais ainda porque é passional. Não vai ter um time que jogue bem o ano inteiro. O único time que joga no limite do potencial para mim no brasileiro é o Mirassol. É bem diferente, porque a perspectiva é diferente. Agora, não joga a Copa do Brasil, não joga a Libertadores, não joga a Sul-Americana, se prepara, não tem pressão. Como é que eu posso falar que o Flamengo hoje, que constrói como construir, protege, tira o jogo de meio de campo do Mirassol, que é um trabalho interessante, e cria, estica, tinha uma intenção muito clara por ali. Plato ficando, Samuel Lino esticando, Samuel Lino num bom primeiro tempo, faz o gol, consegue construir uma vitória. As pessoas se apegam muito ao resultado. Como é que eu posso falar que o primeiro tempo do Flamengo contra o Galo dentro da Arena MRV não é um bom futebol? Sim. Entendeu? Semana passada. Então, assim, tá sempre naquela, não classificou. O Mirassol, o imaginário popular, tinha que pegar e dar de 4 no Maracanã, festa naquela. Não!
Flamengo venceu o Mirassol. Só ele e mais 2 times fizeram isso até aqui no Campeonato Brasileiro. Então, erro que eu acho que dá para evitar pelo nível do elenco. O Felipe deve estar atento a isso, talvez o cansaço, não sei se demorou a mexer, proteção da frente da área, mas o Flamengo vem jogando bola. O Flamengo vem jogando bola. E aí eu vou até traçar um paralelo para outro jogo do horário. O São Paulo, tô com o Birner. Gosto muito da atuação do São Paulo. Aí alguém pode virar e falar, mas é que ali no primeiro tempo podia ter feito mais e cozinhou um pouco. Não dá pra jogar com o pé embaixo o tempo inteiro, 45 minutos no primeiro tempo, 45 minutos. Não fez porque tem problema de finalização. 1-0, não, 1-0, e depois ele começa a administrar, e depois no segundo tempo, quando entra, roda a peça, 2, muitas vezes vai ser isso. Eu queria ver o São Paulo jogando bem, voando, fazendo 3, 4, 5. Não vai dar. Não vai dar com 70 jogos no ano. E o que São Paulo tem agora meio de semana? Terça-feira jogou na Colômbia. Então tem hora que a gente vai respirar. E como o São Paulo não deixa de ser campeão brasileiro, o jogo vale muito porque a chance de São Paulo ganhar um título é a Libertadores. Campeão, Copa do Brasil está eliminado. Vocês estavam falando do Arrascaeta, você disse que o Arrascaeta fez uma grande partida, é isso? Não, ele disse que o Arrascaeta faz uma temporada que se continuar nesse nível será superior às de 2019 e eu discordo que aquela temporada para mim ela é... Chegar no 19 não. Não dá. Não, pode dar, mas tem que jogar mais do que está jogando. Mas a temporada do time foi sublime, talvez incomparável, mas do Arrascaeta tem conversa. O Arrascaeta hoje é artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, cada vez mais protagonista. Aquela temporada é marcada muito ali em função de Bruno Henrique e Gabigol. E hoje o Arrascaeta, ainda mais influente no time, jogando muitas vezes como segundo atacante, eu vejo que pela bola que ele tem jogado, se continuar nesse ritmo, até mesmo físico, chegando inteiro, ele pode superar 2019, não necessariamente o Flamengo, pode ser que o nível nunca do Felipe Luiz se equipare àquele time do Jorge Jesus, mas individualmente o Arrascaeta tem jogado bola. Esse time individualmente é mais forte que aquele. Elenco, né? Elenco. Eu acho que assim, eu acho que não faz nada bem a ninguém. Olhar para 19 eu acho cansativo até, sabe? Porque, cara, tá bonito no livro de história, é sempre legal recordar e tal, mas eu acho contraproducente até, né? Eu acho que não é uma comparação que faz bem. O Flamengo tem que jogar o melhor futebol que ele pode jogar agora, mirar as conquistas e mirar ganhar cada jogo. Hoje, a gente tem que olhar para o outro lado, né? Tem que olhar para a bola que o Mirassol está jogando e assim, hoje, no começo do segundo tempo, o Mirassol olhou olho no olho pro Flamengo no Maracanã, colocou a bola no chão, jogou e em um determinado momento, assim, se você tira a camisa dos 2 times, você enxerga ali um jogo de iguais. Interessante. Aliás, o uniforme me fez lembrar o 7-1, né? Que era exatamente ao contrário, né? O Brasil... Parabéns ao Mirassol, à fornecedora, fantástico, ideia fantástica, homenagem fantástica. Essa combinação de cores é maravilhosa, né? A seleção brasileira clássica, pura, e ficou muito bonita realmente a homenagem, né? Mas assim, é um time que sabe o que quer jogar, né? Não é que é fácil, né? Também é difícil você só se defender contra o Flamengo, mas é o que quase todo mundo tenta fazer. Né? E não foi a proposta do Mirassol. E primeiro jogo na história, né, do Mirassol no Maracanã. É um momento sensacional. E tem uma história muito curiosa, que é que o Luiz Araújo, jogador do Flamengo, que permitiu o Mirassol chegar aí, né? Porque com o dinheiro da venda dele, foi que o Mirassol fez o seu CT ali, conseguiu o terreno para fazer o CT. Só um detalhe do Arrascaeta, tem certas coisas que talvez vão dificultar a comparação com 2019, porque joga domingo, descansa na ida da Copa do Brasil. Joga domingo passado, não joga na volta da Copa do Brasil. Ele inteiro vai ser isso aí. Agora, em algum momento, o Flamengo vai ter que esticar a corda. Acho pouco provável que ele não jogue, por exemplo, quarta contra o Inter pela Libertadores. Então, em algum momento vai ter uma queda na quarta. Na semana, bem lembrado. Então, e aí você descansa na semana que vem, bem. Vitor me corrige. E na outra? Volta com a necessidade. Alguma coisa ele vai perder. Ou ele vai perder um jogo, ou ele vai perder do ponto de vista técnico. O Carrascal estava no banco já hoje, né? Sim. Mas aí eu não sei se também... Saúl no Arrasca? Eu acho que sim. Eu acho que o Saúl talvez fosse pra mim na linha de volante, Vitor. Porque o Saúl, o Flamengo pega muito bem. O Everton Araújo especificamente pega muito bem para marcar, para tirar espaço, mas quando a bola bate no pé que precisa olhar para frente, então, talvez o Saúl vai te dar um pouco mais. Pode jogar na esquerda, de segundo pode jogar na do Arrasca, pode jogar em várias funções. Não sei o que o Léo pensa. Não, daqui a pouco a gente vai discutir essa questão dos volantes, porque hoje eu achei que foi um ponto deficiente do Flamengo. Com bola. Porque sem bola foram fundamentais, né? Embora no gol do Gabriel tenha faltado ali um pouco mais de proteção. Mas eu achei o Flamengo um time com zero verticalidade para amar as jogadas, e isso em alguns momentos foi sim muito problemático. Aí o problema
repor o Jorginho. Né? Então, aí, O papel que o Jorginho faz não tem. O Jorginho suspenso nesse sábado, né? Sim. Realmente, o Jorginho é um cara extra classe, né? O Jorginho é um cara que... O Jorginho é um jogador de nível internacional, né? Realmente não tem Alto outro. nível internacional. O Saul não poderia ser esse cara? Não. É também uma acho que característica totalmente... O Saul também é um jogador criativo, mas assim, o Jorginho é um cara que vê o campo de frente e a capacidade dele de enxergar o jogo e distribuir é pra Passe longo, pouco. redondo, por baixo. E tá jogando muito, né? Sim. Muito, eu digo, de várias partidas, até mais do que muita gente esperava. Sim. Não, e ali o problema é não ter Jorginho e não ter Pulgar. O Pulgar era o cara que poderia também fazer algo parecido, com uma característica até diferente, né? O Pulgar consegue até chegar mais para finalizar de longe, o Jorginho é esse distribuidor, mas ainda assim foi um jogo à altura de tudo que se esperava, de um time em ascensão como o Mirassol, em quinto, do líder do campeonato, 38 finalizações, os dois goleiros trabalhando e trabalhando bem, os atacantes ali muito acionados, posse de bola dividida. Então, seria muito simplista a gente resumir isso a um Flamengo pouco inspirado. Não foi. O Flamengo jogou bem e até na cobrança de torcedores, né, por essa bola imaginária, por esses jogadores imbatíveis, o Samuel Lino hoje merece nota também. Sim. Porque foi um jogo em que ele tentou ser protagonista o tempo inteiro. Ele dá o cruzamento pro E sobre o repertório, quando tem o Luiz Araújo entrando ali no segundo tempo, que tem Luiz Araújo, Arrascaeta e Plata, que o Flamengo precisa acelerar para não correr o risco de tomar o 2-2, o Flamengo chega. O Flamengo cria. O Flamengo triangula, o Flamengo se aproxima, não é só uma questão de volume. Então não dá para dizer que não teve repertório. Eu achei isso em alguns momentos de outros jogos. Estava com dificuldade de entender onde é que posicionava o Pedro. No jogo contra o Atlético, traz o Pedro para se movimentar um pouco mais. E assim que nasce o gol, inclusive, o Pedro vai arrastar aquela marcação do Atlético individual lá no meio de campo. Hoje não. Hoje eu vi um jogo com bola interessante, inclusive. Só que se a gente se apegar em 2-1 no Maracanã, o Mirassol joga bem, quase que poderia buscar o empate. Não é só isso. O Flamengo vem de um segundo jogo apresentando boas movimentações no ataque. E a gente pode até falar até do cansaço, do desgaste na Copa do Brasil também, que isso pesa, né? Exato. Mas Ele só treinou durante a semana inteira pro jogo. É isso aí, nação. Tá aí após jogo do Flamengo. O Mengão, então, venceu por 2-1. Nesse momento, é o líder do Campeonato Brasileiro, 40 pontos. O Flamengo tá decolando no Campeonato Brasileiro. Muita gente tá reclamando sobre o jogo do Flamengo no segundo tempo. Primeiro tempo foi um bom jogo do Flamengo. O Flamengo pressionou o Mirassol, amassou o Mirassol. Poderia ter saído até por um placar de 2-0, talvez, 3-0 no primeiro tempo. Mas o segundo tempo deu uma caída de rendimento muito forte. A gente sentiu ali que o Flamengo até poderia tomar o gol. Depois o Flamengo fez o segundo gol e aí já as coisas ficaram mais tranquilas. Logo em seguida já tomou um gol do Mirassol. Então, quer dizer, o Flamengo precisa arrumar esses ajustes, colocar em prática esse sistema defensivo para funcionar, porque na Libertadores não vai ser dessa maneira. O Flamengo enfrenta o Internacional que inclusive venceu o Bragantino hoje pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser uma partida difícil, o Flamengo precisa de uma boa vantagem já no Maracanã para poder decidir no Beira-Rio de forma mais tranquila. Então o Flamengo precisa de uma boa vitória, então tem que corrigir essas falhas, esses erros, mas eu acho que hoje o importante foram os 3 pontos. O Flamengo que vinha de uma eliminação da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, e eu acho que esses 3 pontos foram importantíssimos para deixar o Flamengo tranquilo no Campeonato Brasileiro. E aí, qual é a sua opinião? Já coloca nos comentários, deixe a sua análise nesse momento e daqui a pouquinho eu vou colocar aqui para vocês o que o Felipe Luiz vai falar dessa partida de hoje, hein? A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.